Fala pessoal, beleza? Eu vi um pessoal no grupo comentando sobre views. Até me pediram ajuda, só não vou lembrar o nome de quem pediu agora. Ajuda sobre views para falar um pouco sobre como é, porque assim, a história que a gente escuta por aí é que views é melhor porque ela já é um código pré-compilado. Um código pré-compilado, portanto você gasta menos tempo, o banco de dados tem menos esforço para poder executar e aí você ganha tempo, tá? Mas na prática, você já viu qual é a diferença realmente? Vamos dar uma olhada aqui na tela e eu vou mostrar isso para vocês. Eu estou aqui com o meu Firebird 3.0 parado, tá? Esse Firebird aqui é uma instância Super Server. O Super Server, vocês sabem que ele, caso não saiba, tá? Essa é uma informação bônus então. O Super Server, ele é uma versão no 3.0, ele compartilha cache. Portanto, ele é um processo que roda. Se você abrir o gerenciador de tarefas, ele vai ser um processo só. E esse processo recebe todas as conexões. Quando uma conexão executa um select, ele tem um espaço de cache compartilhado. Portanto, quando você faz um select, você pega dados do disco, joga para a memória cache e começa a fazer uso, certo? E aí, se uma segunda máquina executar a mesma consulta que necessita dos mesmos dados, ele vai fazer uma leitura dos registros que tiver dentro do cache, porque esse cache é compartilhado. Perceba, a máquina 2, que foi a segunda que executou, ela não teve que pegar tantos dados do disco, porque ela pegou uma parte do que estava no cache. Tá? Então, sempre que executa alguma consulta dentro do Firebird, no caso da versão Super Server, ele tem um ambiente de cache compartilhado, e esse ambiente de cache compartilhado agiliza o processo das consultas, já que basta a primeira máquina consultar, que as demais podem consultar, desde que os dados ainda estejam em cache, que ele vai aproveitar essa mesma velocidade, esses mesmos dados que já estão preparados. Tá, beleza, sabendo disso, como que eu vou fazer os testes? Eu vou executar uma consulta comum, vou criar um select ali comum, para fazer uma varredura dentro dos pesquisando vírus de certo, né? Falando varredura. Vai fazer uma leitura de todos os registros de uma tabela e essa leitura eu vou medir o tempo. Depois eu vou criar o mesmo select só que com uma view e aí vou reiniciar o Firebird para que ele não pegue nada do cache e aí eu vou executar essa consulta através da view e vou medir o tempo também, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro eu vou startar o Firebird 3.0 e vou conectar aqui no meu banco exemplo, tá? E aí eu tenho, olha só, eu fiz eu enchei a tabela de atendimentos. Eu aumentei bastante a quantidade de registros e eu vou mostrar para você quantos registros tem. E a gente aproveita e usa essa mesma consulta. Então, select count a.id from atendimento A. Atendimento, toda vez eu erro isso aqui. From atendimento A. Só que não vou só pegar a contagem, porque eu quero pegar mais coisas. Então eu vou pegar a soma do A.valor, só para ter mais campos, tá? Então aqui, contagem, soma. Aí eu vou pegar aqui max A.valor, para pegar qual é o maior valor. Máximo. Vou pegar o min A.valor, para pegar o mínimo. E vou pegar a média aí, né? AVG, average, A.valor, para pegar qual é o valor médio de atendimentos dessa tabela. Tá. Então aqui você concorda comigo que ele vai fazer uma leitura em todos os registros para poder fazer essa contagem, certo? Então eu vou dar um F9 aqui. E aí vamos ver quanto tempo ele vai levar. Se não vai dar estouro de memória. Não, não deu. Maravilha. Então ele me retornou isso em 2 segundos 938 milissegundos. Eu vou copiar essa informação, tá? Vou colocar aqui no bloco de notas. Eu vou colocar assim, ó, select puro.
Tempo de preparo, perceba que ele não teve, tá? Ficou 0 milissegundos. Ficou extremamente rápido. Então aqui, select puro. Preparo. Execução. Ah, já foi. Melhor copiar assim, né? Não precisa ficar digitando tudo. Então aqui eu tenho prepare time e execute time. E aí eu vou fazer agora o select view, tá? E daí eu vou criar esse mesmo select, só que antes disso eu vou cancelar a transação, vou desconectar, vou vir aqui no services, vou reiniciar o Firebird. Ó, percebi que é esse Firebird mesmo. Vou dar 2 cliques aqui, ó, e já não conecta, tá? Esperar agora a boa vontade. Tá, deu problema de timeout. Aí eu vou iniciar o Firebird e vou entrar aqui no banco. Agora eu vou criar uma view dessa tabela atendimento. Para criar view é muito simples. Create view. E eu dou um nome para view, né? View. Vou colocar view AT só, tá? Não vou escrever tudo não. As. E aí aqui embaixo eu tenho o select, que vai ser o resultado dessa view. Eu não preciso colocar os nomes aqui na frente, porque eu coloquei. Porque, por exemplo, aqui a gente poderia fazer isso aqui, ó. E aqui colocar o nome das colunas que vão ser retornadas. Que tem que ser exatamente as colunas que estão aqui. Então, se eu coloquei um alias aqui, ele já vai usar esses nomes para cá. Então, não tem necessidade. Tá? Posso deixar assim mesmo. Então, vou dar F9 aqui. Criou. E agora, eu vou executar a view. Tá? Vou até abrir um novo aqui. Select from view AT. E vou colocar um apelido aqui para ela. A, tá? A ponto. E eu vou pegar todos os campos. Peguei todos os campos. E agora a gente vai ver, rodando na prática, F9, para ver quanto tempo vai demorar. Tá. Lembrando, a contagem tem 2 milhões, mais de 2 milhões de registros aqui nessa tabela, tá? Eu fiz isso de propósito. E olha só, vamos copiar aqui e comparar. Eu vim aqui no Notepad++. E olha só, ele trouxe em mais tempo pela view, tanto na preparação quanto na execução. 984, 938. E aqui 0, aqui 16. Tá. Então você perceba que, assim, a diferença é insignificante, tá? Os dois foram em 2 segundos e tempo de preparação a gente ignora porque 16 milissegundos, pelo amor de Deus, cara. Até o ping que você faz com uma internet boa é mais alto que isso. Então, esse tempo aqui é insignificante. Então, para que de fato vai servir uma view se o ganho é tão pouco? Primeiro, aquela história de deixar o código pré-compilado dentro do banco, isso é verdade, tá? Isso é verdade. O que ele vai fazer? Esses campos aqui, ó, quando a gente vê eles, dá um contra-espaço aqui, por exemplo, ele tem ó, um big int, ele tem aqui um numeric 18.2. Perceba que eu não defini nada disso. Isso aqui foi por causa do retorno das funções. E tem um numeric 18.2 e outro numeric 18.2. Então, quando eu faço uma view, ele grava os metadados dessa consulta como se fosse uma tabela. Então, quando você tem uma tabela pronta lá, você não define os campos de tamanho, define os nomes, define tudo lá. A mesma coisa view. Quando você cria uma view, ele guarda essa estrutura da mesma forma que ele guarda a estrutura de uma tabela. Portanto, os tipos de campo já estão definidos dentro de uma view quando você cria ela. Tá? Você cria ela, ele vai gravar isso como se fosse uma tabela, porém os dados são dinâmicos. Né? Numa tabela você tem os dados lá persistentes gravados nela. E uma view você tem os dados persistentes, só que na tabela separada, né? Porque dentro da view só fica o select que vai buscar esses dados. Mas a estrutura fica pronta. Então ele não tem o trabalho de criar o dataset que vai receber os dados. Ele já tem isso criado. Quando você faz um select direto, como esse daqui que a gente fez, ele não tem o dataset pronto. Ele vai, tanto que aqui eu não informei quais são os tipos de campos. Ele vai ter que ler isso daqui, vai ter que pegar os tipos de campo que ele vai retornar. Então a count vai retornar aquele big int, né? Então ele vai pegar o big int e vai criar como uma estrutura de campo.
Então, esse tempo de criação, ele deixa de existir quando você tem uma view. Então, quando que isso vai ser vantajoso? Quando você tiver uma tabela com muitos campos a serem exibidos, tá? E aí você cria uma view e essa view vai estar com os campos todos preparados. Tá, a gente está falando de tempo muito diferente entre só o select common e a view? Ainda não. Mesmo tendo muitos campos, a diferença de tempo vai ser muito pouca, tá? Muito pouca perto de um select mal construído, por exemplo, que demora, sei lá, às vezes horas para poder retornar algum resultado. Isso não é a view que vai salvar esse select, tá? É a manutenção do select que vai fazer isso. Então, para que de fato serve uma view, sendo que a diferença de tempo dela criada e do select puro é tão pouca? E eu vou te mostrar agora. Quando você, olha só, eu vou usar essa mesma tabela atendimento. E aí nessa tabela atendimento agora eu não vou pegar esses campos aqui, eu vou pegar outros campos. E na tabela atendimento eu vou pegar aqui, por exemplo, a.id cliente, a.valor. Vamos supor que eu estou montando um relatório de atendimentos. E vamos supor que eu tenha mais 10 relatórios de atendimentos, só que em formatos diferentes, com agrupamentos diferentes, que eu preciso exibir para o cliente. Então, às vezes compensa você fazer relatórios separados, né? Você já deve ter passado por isso. Cria relatórios separados com menus separados, porque a forma de buscar esses dados fica mais performática se o select for construído de outra forma. Entendeu? Beleza, então vamos considerar essa situação. Tenho 10 relatórios que são baseados na tabela atendimento. E aí, quando eu tenho essa necessidade de ter vários relatórios baseados na tabela atendimento, e eu preciso fazer, por exemplo, máscara de campo, isso é um exemplo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, todos os campos aqui, além do ID cliente, pegar data, valor, desconto, observação. Eu vou tirar esse valor aqui de baixo. E aí, no valor, eu quero colocar o símbolo monetário, RS, dar um espacinho, e vou concatenar com o valor. Olha o que vai acontecer, F9. Ele tem aqui, ó, quando eu concateno, vou colocar o valor em cima também, para você comparar, tá? Vou dar F9. Eu tenho o valor aqui do atendimento, tenho o valor do desconto, tá? Quando eu concateno o valor que é numérico, ele está aqui como vírgula por causa do meu idioma do meu computador. Quando eu concateno um valor numérico com uma string, ele vira um string. Portanto, essa vírgula que ele estava me mostrando virou um ponto. Só que eu não quero ponto porque ponto não é o nosso separador decimal. E aí eu vou fazer o quê? Replace. Replace. Aí a string procurada vai ser essa. O que eu vou encontrar? Vou encontrar ponto e substituir por vírgula. Fechei aqui e aqui vai entrar valor de novo. Valor formatado. F9. Vírgula aqui. F9. Agora sim, eu tenho valor normal e valor formatado. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero fazer... eu não tenho desconto aqui, mas eu também não tenho valor líquido. Eu tenho desconto, tenho o campo desconto, mas eu não tenho ele preenchido. Eu não tenho valor líquido, que seria valor menos o desconto. Então eu tenho que calcular isso. Aí o que eu vou fazer? A.valor menos coalesce, né? Prevenir o nulo. A.desconto, vírgula 0, que vai ser igual a valor líquido. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Já vou colocar o replace direto e colocar o símbolo monetário na frente de tudo isso. A.valor menos desconto, vírgula, procura por ponto, substitui por vírgula, fecha parênteses, e tem o valor líquido. Vou dar um F9. Reclamou. Deixa eu colocar aqui entre parênteses isso, porque eu estou concatenando um texto junto com uma expressão, daí ficou ruim para ele para poder juntar tudo. Então eu isolei a expressão para ele conseguir concatenar. Beleza. Agora eu tenho aqui valor líquido formatado. Imagina eu ter que fazer isso 10 vezes por relatório. Se você trabalha com imposto, você sabe que, por exemplo, a base de cálculo do ICMS, daqui do meu estado, pelo menos, mas acho que o geral é assim, valor das mercadorias, mais seguro, frete, outras despesas, mais
ICMS-ST se a pessoa não for contribuinte, mais o IPI se a pessoa não for contribuinte, porque isso aqui vira custo, menos o desconto. Então você vê, são 8 campos aqui que eu preciso fazer para poder chegar na base de cálculo. Se eu tiver que fazer essa base de cálculo toda vez, isso vai me dar trabalho. E aí eu posso cair no equívoco de não informar um ou outro campo em alguma situação. Esquecer, por exemplo. E aí a base de cálculo não vai bater e aí o seu relatório vai dar mais trabalho de manutenção, porque daí você vai ver você vai pensar, putz, será que os outros estão certos? Vai ter que conferir todos. Tá? Então, para que serve uma view? Para que eu faça esse tipo de tratamento uma única vez e deixe centralizado. Então, a minha base de consulta para a tabela atendimento não vai mais ser a própria tabela atendimento, vai ser uma view em cima da tabela atendimento, que daí eu já trago os dados todos prontos e formatados. E aí, quando eu for usar isso em algum relatório, eu acesso a view e já está tudo formatadinho, prontinho, bonitinho. E eu não preciso me preocupar. Se tiver algum erro, corrija a view e todos os relatórios já vão ficar prontos. Tá? Então, essa centralização de código agiliza muito no desenvolvimento e diminui muito a manutenção, o custo de manutenção. Tá? Então, só continuando o exemplo, create view A só, porque eu já criei o AT, S, e vou dar um F9. Criei a view, Ctrl Shift C, commit, beleza. E aí eu vou dar um select aqui na view A, que é a view que eu preciso, vai ter o apelido A. Os campos agora são separados. A ponto. ID cliente, data, valor, valor formatado, valor líquido, desconto, observação. Ctrl Enter, vou dar um F9 e está aqui. Agora já tem todos os dados prontos. Vamos comparar o tempo só para ver? Então eu tenho aqui o select puro. E na aba 2 eu tenho o select através da view. Tá? Então eu vou desconectar o Firebird para encerrar o vídeo. Tá? Opa, esqueci de desconectar aqui. Aí. Então, agora eu vou iniciar o Firebird de novo e vamos guardar o tempo de cada um. Tá? Agora eu vou excluir isso aqui. Porque agora eu tenho dados formatados, né? Vamos ver se deu alguma diferença. F9 na consulta pura. Tempo de execução e tempo de preparo. Esse tempo de execução fica pequeno aqui no IB Expert, por quê? Porque ele levou muito pouco tempo para me mostrar os primeiros registros. Tá? Ele não vai carregar tudo para a memória porque não deu um fetch-all aqui. Eu falei, o IB Expert não dá um fetch-all. Ele mostra o que está na tela primeiro. Mas o tempo de preparo foi de 31 milissegundos. Aí a gente vai comparar isso. Vou desconectar aqui agora. Serviços. Reinicia. O Firebird 3.0. Entro aqui. Vou na aba 2. E vou dar um F9. São os mesmos campos. Olha só. Praticamente não teve diferença. Dá para anular essa diferença. Não teve diferença. Mas eu não vou ter o trabalho de ficar formatando o campo porque a view está pronta. Todo mundo que for pegar relatório pode pegar na view, porque a view fica pronta ali. Quando for para dar manutenção, você não tem que abrir relatório nenhum. Você altera a view, pronto. Se o problema for select, né? Beleza? Gostou do vídeo? Isso é um esclarecimento um pouco sobre views. Já disse como que ela funciona e disse também sobre se é vantajoso ou não é e por que é vantajoso em quais casos. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar um like aí, porque isso fortalece bastante o canal. Isso me motiva a fazer vídeos cada segunda, quarta e sexta, né? Se você não está recebendo notificações dos vídeos toda segunda, quarta e sexta, entra no nosso grupo do Telegram, que lá eu aviso sempre que sai vídeo, tá? E Telegram não tem erro, ele sempre avisa. Telegram, o link dele está aí no topo do grupo. Só rolar para cima aí, você vai ver o link do Telegram, só clicar e participar e pronto. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.